pessoal, estamos aqui de volta com o nosso podcast do Christian Porcino. Nossa ideia é gravar aulas, ensinamentos e informações importantes para te dar o entusiasmo necessário para o trabalho com a engenharia. E hoje eu tenho a felicidade de receber dois amigos, dois parceiros, dois clientes, dois grandes profissionais da engenharia com bastante experiência e com muita história para contar para a gente, né? Agora, antes de eu falar quem são, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o canal com outras pessoas para a gente divulgar o conhecimento. E hoje, então, agora vou falar, estou aqui com o Luiz Sérgio e com o José Linhares, Luiz Sérgio Linhares, da Intereste Energia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz de conversar. Estou em Recife, tá, pessoal? Estou em Recife. Estou em Recife, aqui novamente, exatamente na casa deles. Eu vim num seminário aqui, né? Participar de um seminário. E aproveitei, falei, Linhares, Luiz Sérgio, vamos conversar, vamos bater um papo aqui sobre engenharia. E eles prontamente, educadamente, e se dispuseram a estar falando com a gente. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Isso aí, obrigado, bem-vindos. Muito honrados com o convite. Conta para nós, vocês são donos, né? Sócios majoritários aí da Intereste. O que é a Intereste, né? Quem são vocês, o que fazem, a relevância do mercado, o que é a Intereste para nós aqui? Conta para gente. Bom, eu sou engenheiro eletricista, formado há muitos anos na Universidade Federal de Itajubá, mas estou aqui em Recife há quase 50 anos e muito feliz de estar à frente da Intereste. A Intereste é uma empresa de engenharia de projetos que está há 35 anos no mercado, e aqui em Recife, atuando em todo o Brasil. E o nosso carro-chefe é projeto de subestações de alta e extra-alta tensão. Certo. Então, é o que a gente faz, eu diria, desde pequeno. É a nossa especialidade e é isso que a Intereste faz. Em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Todo o Brasil, a experiência de vocês, né? Isso. É interessante. E para quem está nos ouvindo aqui, né? Como é que é essa história de subestação, Linhares? Como é que é isso, né? Talvez alguém aí nunca ouviu falar, acha que subestação é só, né, aquele negócio de ter uns muros lá, uns fios saindo, né? Como é que é esse mercado de subestação, né? Como é que é o sistema elétrico no Brasil hoje? Como é que é essa importância de uma subestação dentro desse contexto? A subestação, ela é fundamental no sistema elétrico. O sistema elétrico nacional, né, a rede básica, como se diz, né, a malha de 230 e 500 kV, principalmente a malha de 230 e 500 kV, são formadas por linhas de transmissão e subestações. Subestações são grandes instalações onde existe a transformação, né, da tensão para facilitar a transferência da energia gerada nas usinas hidrelétricas e, ultimamente, nas usinas eólicas e fotovoltaicas, principalmente, mas também de usinas térmicas, que existem subestações coletoras dessas usinas, né, e se conectam na rede básica, no sistema de transmissão, para transferir essa energia gerada em grandes blocos de energia gerada em locais remotos para os grandes centros consumidores. Então, a subestação existe lá no pé da geração e lá na ponta para atender a distribuição, né, as empresas de distribuição. Então, a cada final de uma linha de transmissão existem duas subestações. Muito bom, muito bom. Tem a história de a elevadora e rebaixadora, né? Isso mesmo. Normalmente, né, a geração é em baixa tensão, então é necessário, né, elevar essa tensão, né, para diminuir as perdas, para transferir essa energia gerada para longas distâncias e lá no consumidor, lá no grande centro de carga, baixar essa tensão. A subestação tem essa função, né? As subestações de rede básica e as subestações coletoras de parque eólico, parque voltaico, usinas térmicas ou mesmo usinas hidrelétricas. E vocês da Intereste trabalham com projetos de todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas, né? A Intereste é uma empresa, né, de engenharia, de consultoria e projetos de subestações de alta e alta tensão, como o Luiz já falou, né? E a gente trabalha com todas as disciplinas, né? O projeto civil,
projeto eletromecânico, o projeto de SPCS, né, do Sistema de Proteção e Controle, telecomunicações, os estudos sistêmicos, estudos de graduação dos sistemas de proteção. Tudo isso a gente faz, né, com equipe própria internamente, né? Algumas disciplinas, como os estudos sistêmicos, a gente tem parceiros, né, para fazer esses estudos, que são coisas muito particulares, né, e que sempre são necessárias no empreendimento. Muito bom. Tá vendo, né, pessoal? Vocês percebam claramente o quão ampla é essa área, né? Quão as oportunidades de engenharia ali na fala do Linhares, as oportunidades que tem. Mas antes da gente aprofundar muito o técnico, como que nasceu o Interest? Pois é. A história da Interest é interessante, né? Nós estávamos ali no final da década de 80, início da década de 90, na verdade, e nós tínhamos sido desligados, demitidos de uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, a Temag Engenharia. E então resolvemos empreender. 6 engenheiros de estados diferentes, né? Paraíba, Pernambuco, Ceará, Pará, Minas e São Paulo. Tinha que ter um mineiro. Em Minas e São Paulo, eu sou mineiro, né? E esses 6 profissionais se juntaram e daí o nome Interest, que é o nome interestadual, a gente cortou no T, ficou Interest. As pessoas pensam que é juros, que é interesse, não é. Interest é de interestadual, né? Porque esses 6 engenheiros se juntaram para criar a Interest Engenharia. Muito bom. E os desafios? Quais foram os maiores desafios no início? Pois é, muitos desafios. Imagino. A gente estava, só para você ter uma ideia, Christian, a empresa foi fundada em junho de 90. Em 16 de março de 90, surgiu o Plano Collor 1, com o fisco de poupança. Nossa, mãe. Então, o país estava num momento dificílimo, né? De muita incerteza. E eu queria ressaltar apenas que nós fomos demitidos da empresa que estávamos porque o setor elétrico estava em crise. Né? As empresas estatais estavam devendo dinheiro para as empresas de projeto, para as construtoras, né? E isso foi um período extremamente difícil, extremamente difícil. E o que é que aconteceu? Nós entramos no mercado, muito jovens ainda, né? Achando que íamos conseguir trabalho e começamos a migrar para outras áreas, já que na nossa área de origem, no sistema de transmissão de energia, estava tudo parado. Então, fomos para a indústria. Visitamos, Linhares, em questão de 6 meses, cerca de 100 indústrias aqui na região. Um parque industrial... Os seis andavam juntos? Só curiosidade. Uma boa parte de nós era o grupo. né, fazia... Não andávamos juntos. Dividíamos. Dividia. Né? 2 iam visitar, mais 2 iam aqui, Entendi. ali. E a gente visitou essas 100 indústrias e ficamos muito desanimados. Quando a gente visitou o parque industrial e viu que tinha, digamos assim, muita oportunidade, mas o parque era um parque atrasado, um parque empobrecido, né? Um parque que a gente sentiu que ia ter muita dificuldade de trabalhar para esse setor. Né? E aí, nesse mesmo tempo, né, surgiu um primeiro trabalho na área de transmissão, que foi uma subcontratação da própria Temag, de onde a gente tinha saído, nos contratou para fazer o projeto de ampliação da subestação de São Luís II, uma subestação de 500 kV para 230 kV, situada no Maranhão, que atendia lá a Alumar, né, de propriedade da Alcoa. Né, então, a gente foi contratado para fazer o projeto da ampliação. E interessante que estou me lembrando que foi um projeto relativamente curto, mas que nos, digamos assim, acendeu uma luz no fundo daquele túnel que a gente achou que era raso. Né? E o que é que aconteceu? A gente prestou serviço para a Temag e a Temag não nos pagou. Então, tivemos dificuldade para receber, tivemos que constituir um advogado, né, notificar a Temag, mas depois de um tempo ela nos pagou. Então, esse primeiro projeto já foi com essa dificuldade de recebimento. Né? Então, esse foi o início, né, que a gente teve. E só para você ter uma ideia, né,
nos 6 anos que se seguiram, praticamente o setor elétrico nacional não contratou, porque eram empresas estatais, né? Na época só existiam empresas estatais nessa área de transmissão, e as estatais, de uma certa forma, estavam quebradas e não estavam contratando. Então, a gente ficou a ver navios aí, fazendo serviços os mais diversos, tratamento de óleo, né? Coisas que a gente nunca tinha feito, né? Montamos árvores de Natal para o Bom Preço, que era o supermercado daqui. Fizemos de tudo. Que legal. Né? Naquele período. Só complementando o que o Luiz colocou, né? Nessas visitas, nesses 6 meses que a gente visitou muitas indústrias aqui no estado de Pernambuco, né? A gente conseguiu conquistar alguns trabalhos. E eram trabalhos que demandavam uma mão de obra não tão, vamos chamar assim, elitizada como éramos, né? De 6 engenheiros, mas uma mão de obra de eletricista, de ajudante. Né? A remuneração desses contratos eram muito reduzidas. A gente que fazia projeto de subestações de alta e alta tensão, passar para a área industrial, para fazer a parte de serviços mesmo, de manutenção. Então, a remuneração era muito sacrificada. Certo. Né? Então, isso teve essa dificuldade, né, da gente conseguir 6 engenheiros especialistas, né, sobreviver com a equipe de eletricista, de montador. Né? Então, a gente sofreu muito naquele início, trabalhando para a indústria e para o comércio, a área terciária, fazer instalação de supermercado, isso que o Luiz colocou, né, de trabalhar por bom preço. Né? A gente fez alguns trabalhos nesse sentido. E a remuneração, as margens eram muito apertadas, até porque a mão de obra era uma mão de obra de um nível técnico mais reduzido. Certo, Né? certo. Então, esse foi um dificultador muito grande assim, no início, né? Já que a gente está falando de desafio de início, isso eu fico imaginando, né? Vocês deviam ser recém-casados, filho pequeno, né? Alguns de vocês, né? Aquele momento da vida onde o homem tem que ter uma responsabilidade diferente, é demitido, entra num mercado desse, são as dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? Na carreira. Isso acontece, gente. A vida real é assim. É assim. Né? A vida real é assim, ela acontece, as coisas acontecem, né? Então a gente precisa estar esperto. Conta para mim, algum marco ou divisor de águas da Interest aí, onde a Interest realmente mudou a história da empresa? Onde está o marco? Vocês contaram aí as dificuldades, estão contando só a tristeza, por enquanto, do início, mas teve um marco, com certeza, porque vocês são referência nacional nesse ramo. Quer dizer, depois desses 6 anos que eu disse, né, que a gente conquistou um contrato na Chesf, que foi um marco para nós. O primeiro contrato foi um contrato pequeno, mas em seguida a gente conquistou 3 contratos, que na época para nós eram contratos de porte, de projeto, né? Uma subestação nova, várias ampliações, e isso nos deu um fôlego aí durante uns 3 anos. A gente, então, eu acho que a empresa, a partir dali, começou a criar corpo. Muito bom. Após esses 6 anos, né, que o Luiz está citando, né, os investimentos no setor elétrico retomaram. Porque nesse período, início da década de 90, né, com o início do governo Collor, o investimento no setor elétrico foi a zero. Então, a gente que era exatamente desse setor sofreu muito. Né? E com essa retomada 96, 95, 96, 97, né? 97, né? Foi quando, né, o setor elétrico voltou a investir e a gente retomou, vamos dizer assim, as atividades no setor elétrico na área de transmissão. Eu era apenas um estudante, né? Nem de engenharia ainda nessa época, mas agora o Linhares falando, eu achei uma coisa interessante. A consequência disso foi o apagão anos depois, né? A consequência dessa falta de investimento ressaltou um apagão lá na frente, conhecido um apagão que aconteceu, né? Eu não tinha essa visão, e vocês compartilhando esse problema de mercado, que exatamente isso, Cristian. Lá na frente o resultado foi esse, né? O resultado foi esse. É o que a gente fala. Hoje eu falo claramente isso para todo mundo. Se o Brasil crescer o tanto que tem que crescer, se aumentar a taxa de crescimento do Brasil, nós vamos ter novos apagões. Vamos ter. Isso é meio maluco, né? A gente quer que cresça, mas a gente não está preparado. A gente fica invejando China, né? Mas se a gente crescer da forma e na aceleração que um grande país emergente cresce,
esse setor precisa mais. E é por isso que eu falo da oportunidade, pessoal. É isso que eu falo. É uma oportunidade. E aqui, falando bem claramente, sem falar de política, mas falando, não importa se é esquerda ou direita no governo, ele tem que investir energia. Então, isso aí não tem que defender um lado e para o outro, porque esse ramo nosso, ele é realmente privilegiado, porque se o cara quer desenvolver indústria, você quer desenvolver o mercado, ele vai precisar de energia, né? Isso é uma verdade, né? Agora, aquela pergunta assim, né? Vai ser fácil de vocês responderem, né? E depois eu vou dar minha opinião também, tá? O que diferencia a Intereste das demais empresas de engenharia? Vamos ver. Essa é a hora. A gente é suspeito para falar, né? Mas a gente, o que a gente percebe no mercado, né? O que a gente escuta do mercado é o nível de comprometimento da qualidade das entregas, de honrar prazo, né? Esse é o grande diferencial, pelo menos o que a gente sente do mercado, né? Esse diferencial, a gente imagina isso porque é o mercado quem nos traz essa percepção. E uma coisa que a gente assim, preza muito, né, nesses 35 anos de existência da Intereste, além da questão da qualidade, de honrar prazo, é a ética nos negócios, né? É a honradez nos compromissos. Né? A gente tem procurado ser firme nisso e acredito que é assim que o mercado tem identificado a Intereste, né? E é assim que a gente tem trabalhado nesses 35 anos. Muito bom. Tentando honrar, né? Tentando colocar aquilo que a gente fala no papel e aquilo que está no papel cumprir. Perfeito. Eu acho que a gente tem sido coerente, né, nesses 35 anos, a prática com a teoria. Muito bom. Eu, particularmente, vai ser a terceira vez que eles estão escutando isso essa semana. O Linhares vai ser a terceira vez que ele está escutando isso essa semana. Mas eu, particularmente, sinto o clima da Intereste muito bom, né? O clima, você chega lá, você se sente bem de estar com eles, e é óbvio que isso parte de cima, né? Isso é óbvio, é um reflexo da liderança, isso é óbvio, né? Qualquer empresa que você vai e tem esse clima, o reflexo é da liderança e realmente a gente percebe uma alegria. Eu até brinquei com eles, não quer dizer que não tem pressão, que não tem cobrança, é óbvio que tem, é uma empresa, precisa gerar lucro, precisa entregar no prazo, precisa de qualidade, precisa de corrigir, mas o clima realmente é uma coisa que eu parabenizo vocês, porque realmente, apesar de tem-se um clima de trabalho e uma turma bem comprometida e alegre. Você olha lá, né? Hoje eu estive lá, né, na empresa. Depois vocês falam para mim aí quantos funcionários vocês têm, mas lá um monte, todos eles alegres, sendo treinados, né? Isso que é uma coisa importante, pessoal. Não é somente você pessoalmente buscar treinamento. Eu falo isso para vocês o tempo todo. Você precisa continuar em desenvolvimento contínuo, né? Tem que aprender, tem que saber o que você está aprendendo. Não é só ir fazer qualquer pós-graduação só para falar que tem mais um diploma, não. Você tem que entender qual que é o traçado da sua carreira, o que você está pensando para sua carreira. Que às vezes até um curso de 20 horas aí que não tem nem dar diploma vai ser muito melhor para o seu desenvolvimento do que um 360 horas que você vai gastar um dinheiro e no final você vai falar assim, para que eu fiz esse curso? Então esse desenvolvimento. E o quão importante é você estar numa empresa que preza por esse desenvolvimento. Porque pessoas fortes, empresa forte. Isso é óbvio, né? Maior desenvolvimento do corpo técnico, a empresa fica muito mais forte e muito mais desenvolvida. E eles têm feito isso, treinamentos na empresa e tem desenvolvido a mão de obra, incentivando o pessoal a participar de congresso. Tiveram 4 artigos aqui no SNPTE, né, no Seminário Nacional de Transmissão de Energia Elétrica, e fiquei sabendo na hora do almoço que os 2 primeiros colocados da equipe. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso mostra o que eu estou falando. Esse clima gera resultado, né? Então, é importante num setor que tem um futuro garantido a gente ter empresas dessa forma. Beleza, e aí eu vou passar agora para a gente falar de subestação, para a turma conhecer de subestação mesmo, né? Deixa eu me Pode falar, permita, claro, Luiz. eu queria, né, dizer que você hoje nos deu o prazer
né, de fazer uma palestra lá para a equipe toda, né, e sobretudo para a equipe técnica. Trouxe o seu conhecimento sempre muito rico, né, e nos deu o prazer de recebê-lo lá. Aproveitamos que você estava aqui nesse Seminário Nacional de Transmissão e Produção de Energia Elétrica, que é o maior evento do setor, Isso. né, no Brasil, na América Latina, né? Então, a gente aproveitou essa sua vinda, né, e íamos ter esse bate-papo aqui hoje para nos brindar, né, com a disseminação do conhecimento, que foi o que você fez hoje lá na Interest. Queria agradecer Obrigado, mais uma Luiz. vez a sua presença lá. Obrigado, Luiz. E é fundamental a gente compartilhar conhecimento, né? Eu falo que chega a ser até uma parte espiritual da vida, né? Porque a gente recebe dons e talentos de Deus, não para serem enterrados, mas para ser compartilhado, né? E os mais medrosos e inseguros não ensinam, né? Mas os bons mesmo, vou falar igual mineiro, igual os bons mesmo, eles compartilham e desprovido de qualquer... por gosto, por prazer, né? Esses são os bons mesmo, né? Beleza. Então, falando de subestação, quais são os pontos críticos de um projeto de subestação? Ainda dentro desse assunto anterior, né, a Não, questão fica à vontade, da fica à vontade. disseminação do conhecimento, né, a Interest, ela tem isso no DNA, tem na veia, né, a disseminação do conhecimento. E tem muita gente jovem na Interest. Né? A gente, né, somos os velhinhos da empresa, né, porque tem muita gente jovem. Né? Já tem, assim, na faixa de pessoas de 40 anos, 40 e poucos anos, mas tem muita gente aí na faixa de 20 e pouco, de 30 e poucos, né? Grandes talentos nessas faixas etárias. Né? E como é que essa turma, né, jovem aprende sobre subestação? Trabalhando. Né? Porque as cadeiras sobre subestação nas universidades, de uma forma geral, são restritas e assim, é muito rápido, né? Generalistas, né? São generalistas e é muito rápido. Né? O período de faculdade passa muito rápido. Passa. Né? E aí, dentro da Interest, né, o nível de aprendizado é muito alto. A troca de informação é muito alta. Muito bom. Né? E voltando para a sua pergunta, e já encaixando, né, a questão dos pontos críticos, né, de um projeto de subestação, a gente tem 3 disciplinas assim, bem definidas dentro do empreendimento de subestação, que é o projeto civil, o projeto eletromecânico e o projeto do SPCS, o projeto elétrico. Né? E cada um tem seus desafios, tem seus pontos críticos. Né? Se a gente for pensar num projeto civil, né, tem lá a definição do terreno, a terraplenagem, a drenagem, definição da altura do platô em função do nível de chuva na região. Então, tem uma série de questões bem particulares, além daquelas questões onde você é especialista das fundações. Né? Então, tem muitos desafios. Né? Tem muitos pontos críticos. E talvez o ponto crítico do projeto civil, né, seja exatamente definir, né, o melhor platô, a melhor forma de drenagem, a melhor fundação, né, porque é daí que vai ser instalada, né, a subestação e os grandes equipamentos de pátio, as edificações vão ficar em cima desse platô, né, que foi definido, vamos dizer assim, pelo projeto civil. Né? No projeto eletromecânico tem lá os seus desafios também, os pontos críticos, definição de arranjo, ocupação da área da subestação otimizada, né, otimizar os espaços, né, respeitando as distâncias elétricas. Dentro do projeto do SPCS, né, de proteção e controle, também tem lá seus pontos críticos. Né? Hoje, com as subestações digitais. Né? Então, assim, são diversos pontos e diversos desafios, né, que a equipe técnica enfrenta no dia a dia. Né? Esses trabalhos que foram citados, que você citou aqui do SNPTE, né, boa parte deles foram casos específicos, são cases de projeto que foram desafios reais, que foram desafios, né, que a gente recebeu do cliente, topamos fazer e virou, né, um trabalho de um artigo, né, um trabalho de um seminário, né, de renome como o SNPTE, né, que é o maior seminário da América Latina do setor elétrico. Muito bom. E
ressaltando, né? 2 dos trabalhos foram premiados no grupo GSE, né? Primeiro e segundo lugar foram da Intereste. Parabéns mais uma vez, parabéns. E quem são os autores? A meninada, uma jovem que está aí, não sei nem se tem 30 anos, acho que nem tem 30 anos. E que são engenheiras que foram estagiárias. Foram estagiárias. Iniciaram como estagiárias. Formadas dentro de casa, né? Dentro de casa. Formadas dentro de casa. Pessoal, a gente vê, assim, só complementando um pouco o que o Linhares falou e falando um pouco da minha área, né? Da questão do projeto civil, você que é engenheiro civil, você enxerga a subestação com várias disciplinas da civil também. Você tem terraplenagem, você tem drenagem, você tem que ter um conhecimento hidrológico, terraplenagem, conhecimento do solo, você tem as fundações, você tem que ter conhecimento não só de solo, mas também de estrutura. Você tem a parte de edificação, que você vai fazer arquitetura, vai fazer estrutural, vai fazer a parte hidrossanitário. Então você tem uma área muito grande para trabalhar ali quando você está trabalhando com subestações e nesse ponto dos desafios, né? Ensina para nós, né? Ensina para nós, né? Dá uma aula para nós aí da diferença de subestação de transmissão e de distribuição. O que é essa história? Que diferença que faz, né? Que transmissão e distribuição? O que é isso, né? E se é que tem diferença? E qual é a diferença? As subestações de distribuição, né? Talvez as pessoas estejam mais habituadas a elas, né? Que são as subestações que estão nas cidades, né? Mais próximas das pessoas, subestações de menor porte, né? Que distribuem a energia nas casas. Né? E, por isso mesmo, o projeto dessas subestações é um projeto mais padronizado, né? Um projeto mais customizado, mais padronizado e de menor porte. As subestações de transmissão, elas carregam grandes blocos de energia, né? Passam por ela grandes blocos de energia, por isso são subestações mais complexas. São equipamentos de maior porte, de maior potência, onde circula uma corrente maior, né? Com um sistema de proteção mais sofisticado, com um sistema de supervisão e de monitoramento bem mais sofisticado, né? Monitorado pelo Operador Nacional do Sistema, que digamos assim, está debaixo do guarda-chuva da Agência Nacional de Energia Elétrica de uma forma mais direta. Então, por isso mesmo, são projetos bem mais complexos, né? De maior responsabilidade, eu diria, né? Então, eu acho que, basicamente, é essa a diferença. E a gente costuma dizer que o projeto de uma subestação de transmissão cada projeto tem a sua especificidade. Cada projeto tem a sua história. Não existe um projeto igual ao outro. Então, tem coisas bastante similares e tal, mas não existem projetos iguais. Diferentemente dos projetos das subestações de distribuição. Entendido. Até pela pergunta, Christian, quando você coloca transmissão e distribuição, eu acho que até merece... como a ideia do seu podcast é educativo. É isso. Né? Até para que os jovens, né, entendam como é que é o setor elétrico. Né? O setor elétrico ele é muito segmentado, né? Em distribuição, transmissão e geração de energia. Perfeito. Né? E a geração está ali, como o próprio nome diz, é onde está a usina, né, que vai gerar aquela energia. A transmissão é aquilo que a gente falou logo no início, né? Em cada extremo de uma linha de transmissão existem uma subestação em cada ponta, né? Subestação de transmissão, né? E lá na ponta, no centro de carga, vai ter a tensão vai baixar para as distribuidoras de energia, né? Que aí chega nesse ponto que o Luiz falou, né? A concessionária, né, que nos atende na nossa casa, ela tem lá uma subestação que também baixou para aquele nível de tensão, de baixa tensão mesmo, que distribui nas ruas e nas cidades e nas casas. Isso aí. Né? Então, foi só para esclarecer e identificar, né, como é bem segmentado o setor elétrico, na geração, na transmissão e na distribuição de energia.
eu sempre entendi dessa forma assim. É o que você falou, né? Vou falar em outras palavras, né? Você tem a geração que pode ser hidráulica, solar, eólica, nuclear, né? Térmica. Gera, aí joga isso para uma subestação que vai estar lá elevando, porque elevando você tem menos perdas na transmissão. Isso. E aí tem as torres das linhas de transmissão que vão passeando aí pelo mundo afora aí, vão chegando e chega numa rebaixadora e põe as distribuidoras. E distribuidor é exatamente isso, é o fio que chega na sua casa. É o poste que está aí na rua aí que vai chegar na sua casa. 13.8, né, KV? Eu acho que é isso, né? Acho que é dessa rede de baixa tensão. Na distribuição chama-se de média tensão. Média tensão. Né? Mas na verdade é um 13.8 kV, 13.800 volts, né? Que tem aqueles transformadores de poste que depois baixa mesmo, né? E vão para nossas casas, para nossas residências. Exatamente. Lembrando que agora, mais recentemente, tem a geração solar distribuída, né? Os telhados das casas, isso, né? As placas solares, né? Gerando, que estão dando uma mexida aí no sistema elétrico brasileiro. Verdade. Muito bom. E a digitalização e automação, subestações digitais, né? O que isso está mudando? Está mudando alguma coisa na forma de projetar? O que vocês têm para falar sobre esse assunto, por favor? Não, pode falar. A digitalização da execução do projeto, vamos dizer assim, a automação da execução do projeto, ela vem evoluindo já há muito tempo, né? E a gente, assim, sem querer ir muito lá atrás, e já indo, né? Quando a gente começou a trabalhar, você não que é jovem, mas né, quando a gente começou a trabalhar, existiam, né, recursos de desenho que eram pranchetas, eram desenhistas, isso era uma profissão, né? Era desenhista, e essa coisa evoluiu. Né? Evoluiu para o AutoCAD. Né? E o AutoCAD... Tinha assim, as pranchas, né? Tinha as pranchas, tinha a isso. caneta nanquim. Exatamente. Régua, né? Aquelas réguas T, régua paralela. Eu já li a respeito. Né? E isso evoluiu para o AutoCAD, né? Para os softwares de desenvolvimento de projeto. Isso foi uma evolução, coisa de 20, 30 anos atrás. E agora, né, a digitalização e a automatização dos projetos tomaram assim uma dimensão imensa, né? Com os recursos de BIM, com softwares inteligentes para desenvolver tanto o projeto civil como o projeto eletromecânico, né? Muita coisa no projeto elétrico do SPCS. A gente já, acho que há uns 10, uns 12 anos, mais ou menos, a gente automatizou a execução do projeto elétrico e, atualmente, a gente está desenvolvendo os projetos de subestação em BIM, né, na modelagem BIM, né, que é tendência e a gente entende que daqui para frente, pelo menos nesse horizonte aí próximo, o que vai dominar é a tecnologia, é a modelagem BIM. Muito bom, muito bom. Hoje não tem como a gente não falar de inteligência artificial, viver a inteligência artificial, aprender, né? Aprender, porque a coisa está aí muito nova e a gente tem que usar, tem que aprender, né? O BIM projeto, eu acho que já é realidade mesmo. Quem não estiver mexendo com BIM, pessoal novo, 2D é a caneta nanquim que eu brinquei com eles aqui. O 2D para você esquece, que já parte para o 3 e gera que gera o 2D depois, né? Então esquece isso, esquece. Faculdades, professores, visão. Vamos atualizar nossos cursos aí, né? Para a gente ter uma formação já mais focada nesse tipo de coisa, né? Que o mercado está enxergando isso. As grandes empresas já exigem que a gente entregue os projetos dessa forma, né? A maioria ainda não, mas algumas já exigem, né? E a gente tem que estar na frente para pensar. Ainda dentro dessa questão, Cristian, um dos trabalhos premiados da Intereste, né, foi exatamente um plugin desenvolvido internamente para aplicação no BIM. Né? Então, esse desenvolvimento, né, de plugins, de estudos, ou seja, é uma área, né, que é imensa de desenvolvimento. Então, tem muitas oportunidades
Esse caso do plugin foi um caso interno nosso que a gente achou muito interessante e a equipe achou que deveria escrever o artigo no SNPTE. Foi aceito, foi apresentado e tirou o segundo lugar no GSE. Muito bom. É coisa de dentro de casa. E eu vou falar uma coisa, e é muito bom saber que, porque a gente sabe que quem premia ainda é a velha guarda, né? Os responsáveis pela premiação é a velha guarda, é fato, né? Porque o segredo é a velha guarda que está lá por cima. E maravilhoso é que premiaram um trabalho desse, já estão com essa visão, o setor está com essa visão. Né? Às vezes o cara podia pensar, que é isso aí? Deixa esses meninos viajando aí nessa história. Não, eles enxergaram a importância e o grande desafio. Agora, elas são aquelas curiosidades, né? Que eu sempre tenho, caso de sucesso, lição aprendida, grandes desafios, obras desafiadoras, projetos de obras desafiadoras. Conta uns causos pra gente aí de experiência mesmo, aquela que criou o calo. Eu quero pegar um caso para aproveitar a sua citação aí do apagão de 2001, né, e foi um caso interessante. No final, a gente, né, eu contei a história aí, que no final da década de 90 a gente começou a tomar corpo e tal, e no final da década de 90 a gente novamente teve uma baixa de trabalho, e aí a gente pegou um contrato que foi realmente um marco importante para nós, que foi um contrato de fiscalização. Graças ao apagão. Graças ao apagão. Graças ao apagão surgiu a oportunidade. A gente sofreu lá atrás pela falta de investimento e 10 anos depois, praticamente, a gente, de uma certa forma, se beneficiou, porque pegamos um contrato de 4 anos de fiscalização das 41 usinas térmicas emergenciais que foram implantadas de forma rapidíssima. Toque de caixa mesmo. Né? Toque de caixa. No Nordeste, essas 41, houve uma outra quantidade menor no Sudeste, mas as 41 do Nordeste, a Intereste ganhou esse contrato. Foi criada a Companhia Brasileira de Energia Emergencial, na época, só para esses empreendimentos, e nós, então, fomos os olhos da CBEE aqui no Nordeste. Os olhos e os ouvidos, né? Os olhos e os ouvidos. Fiscalizando a implantação e depois a operação, a disponibilidade dessas usinas para o sistema elétrico. Isso de 2002 até 2006. Então, foi um marco bastante importante. A gente tinha a nossa experiência era em subestações, mas a gente trouxe profissionais da área de usinas. Uma equipe multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. E fizemos um trabalho que eu considero que foi um trabalho assim, excelente, né? E que proporcionou essa segurança, né? na geração no período do apagão e até um pouco tempo depois, né? Que as usinas ficaram disponíveis para despacho pelo ONS. Foi um desafio, né? Porque eram usinas dos mais diversos tipos, movida a óleo diesel, outras a óleo pesado, bagaço de cana. Então, por isso que foi necessário uma equipe multidisciplinar, né, para percorrer todas essas usinas no Nordeste inteiro, exceto o estado do Maranhão. Mas todos os outros estados tinham usinas embarcadas, né, tinham barcaças, né, no Porto de Aratu, na região metropolitana de Salvador. Né? Então, assim, era realmente uma experiência fantástica, né, porque foram 4 anos, né, basicamente, né, de fazendo as vezes da CBE aqui no Nordeste, e a gente terminou adquirindo muita experiência, e até ali, aquilo foi início dos anos 2000, né? A Intereste tinha ali 10 anos, e foi assim um marco, né, que nos engrossou a musculatura para ter mais coragem de de enfrentar os desafios. É interessante que eu ia comentar exatamente isso para a turma perceber que os desafios nos tornam mais fortes. Isso que é muito legal, isso é que a gente se torna um grande profissional, né? Se você observando a história de vocês que a gente está
traçando aqui, na história da Intereste, a história dos profissionais, você vê que as dificuldades te fizeram mais fortes. Os fracos não ficam no meio do caminho, começam a chorar, né? Oh, que azar, que tristeza, a vida não é boa para mim, viu? Ó, me mandaram embora, viu? Ó, o apagão, viu? Ó, não tenho projeto. Não. Foram fazer outra área. E eu tenho certeza absoluta, e você falou no final, eu ia comentar isso, absoluta que isso te deu casca para outras coisas agora. Aqui, ó, hoje. Aquela experiência te deu casca para enfrentar outros desafios. E é isso que a gente tem que pensar na vida, né? Porque realmente a engenharia é sazonal. Isso é fato. Para o empresário, mais ainda essa parte sazonal, né? Então a gente tem que estar realmente... E quanto a gente aprende pelos anos de seca, né? A gente aprende nos anos de seca, aprende que na hora que o ano de fartura vem, a gente aprende realmente, a gente aprende a ser até mais humilde, Exato. né? Mais humilde. Exato. É muito legal isso aí. Histórias assim reais me deixam realmente emocionados, né? E falando agora especificamente da estruturação da Intereste. Como que é estruturada a equipe da Intereste? Christian, ainda sobre a pergunta anterior, Os desafios. dos desafios, né? Dos empreendimentos assim, desafiadores, né? A gente fez muita coisa da rede básica, projeto de subestações de rede básica. Aquilo que a gente falou, né? Subestações, vamos dizer assim, fruto de leilão de transmissão. Fruto desses leilões da ANEEL, que inclusive vai ocorrer um agora, né? Nesses próximos dias, no dia 31 desse mês. Então, esses leilões já vêm ocorrendo há alguns anos. Isso tem sido um fomentador da área, do setor elétrico, né? Porque são grandes empreendimentos. E a Intereste tem sido contemplada, né, por grandes projetos. Subestações de grande porte. Né? Tanto aqui no Nordeste como no Sudeste. Né? A gente foi projetista, né, para a Neoenergia, da área de transmissão da Neoenergia, subestações fruto de leilão. Aqui na região Nordeste, muita coisa da Chesf, Eletrobras, né, subestações de grande porte. E assim, a gente tem um destaque das subestações aqui entre a Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Subestações que são classificadas como ICGs, né? Uma das funções dessas subestações é escoar, principalmente a subestação de João Câmara 3, de escoar boa parte da energia eólica, da energia renovável gerada ali naquela parte ali do Rio Grande do Norte, né? Escoar a energia gerada ali. Essa subestação ela é imensa. Né? A gente participou da primeira etapa, né, onde foi a Chesf fazendo parte de uma SPE, né, que chamava ETN. Né? Essa SPE terminou sendo depois incorporada pela Chesf. Né? Mas é uma subestação imensa, né, onde tem um pátio de 500 kV, um pátio de 138 kV para chegar às linhas das eólicas. Depois, a Alupar foi contemplada num outro leilão para ampliar essa subestação, um 500-230, onde o pátio de 500 é um só, né? Embora níveis diferentes, tem desafios enormes da Civil por conta de platô, definição de platô, né? De drenagem, né? Que a Adonai nos ajudou muito ali naquele momento também. E esse pátio de 230 kV também para receber algumas eólicas daquela região. Né? Então, assim, aquilo foi um projeto muito desafiador. E talvez seja uma das, não vou dizer a maior, mas talvez a maior subestação aqui do Nordeste em termos de potência instalada. Né? São 4 bancos de transformadores de 450 MVA da Eletrobras, mais 3 bancos da Alupar de 900 MVA, né? Unidades monofásicas de 300 MVA. Ou seja, é um negócio assim gigante para o setor, né? Realmente é uma referência. Além dessas subestações de rede básica, né? A gente, se for citar aqui... Deixa eu só entrar em contrapartida, que eu nunca esqueço dessa subestação que você está falando. Eu mostro ela muito, uma foto dela muito,
é aquela interferência da distância para a RN 120, eu já estou falando aonde, tá da junto, RN, né? É 120. 120 ali, e que a gente teve que chegar o banco um pouquinho para cá e fez um dentinho de muro nesse talude de diferença, que eu falo que ali foi milimétrico, foi um negócio assim, para obedecer, né, as distâncias regulamentares, tanto da parte elétrica, quanto da parte civil, quanto da parte de interferência numa outra estrutura, né, que é a rodovia, né? Tudo isso envolvido num projeto, né? Isso. Muito bom. E além disso, pensar nisso, igual você falou, com essa tomada de tanta água vindo aqui nessa história aqui, ter que drenar isso, né? Isso. Interessante. Pode continuar, desculpa, aliás. Então, se a gente fosse citar aqui, né, não, claro. os empreendimentos desafiadores que a gente Eu ia enfrentou, perder meu avião. né, Eu ia perder meu avião. São muitos, mas assim, o que a gente lembra, né, de grandes empreendimentos aqui na região metropolitana de Recife, né, a subestação de Suape 2, Suape 3, né, e várias outras que a gente tem aqui na região e lá no sul, né, no sudeste. A subestação de Campos 2, que a gente fez para a Neoenergia, a subestação de Lagos de 500 kV, ampliação do Terminal Rio. Então, assim, tem muita coisa feita para a rede básica. Né? E muita coisa também feita para subestações coletoras de usinas. Tanto de usina térmica, né? A gente tem de usina térmica de grande porte, né? Feito a usina do Porto Sergipe, na região metropolitana de Aracaju, que é uma usina imensa, né? A gás liquefeito, como usinas de porte menor, né, como tem a Prosperidade também, que se conecta a 230 kV de Camaçari. Ou seja, tem muita coisa, né? E muita coisa de renovável. Né? A gente tem feito muita coisa de renovável. Subestações de grande porte, de 500 kV, coletora de parque eólico, coletoras de parques fotovoltaicos, né? E com a conexão na rede básica. Né? O parque eólico está lá no interior, lá no meio do mato, está lá a usina térmica, a usina fotovoltaica, né? Tem ali uma subestação coletora que está gerando energia que precisa jogar na rede básica. Então, o nosso negócio é a subestação coletora do parque e a conexão na rede básica numa subestação, numa concessionária. Né? Então, assim, são muitos desafios. Né? Muita coisa. Se a gente fosse falar aqui de subestações, né, de coletora de parque, eólico e fotovoltaico, a gente ia ficar falando aqui um bom tempo. Né? A gente pode citar Arinos, Babilônia Centro, Serra do Tigre Sul, Serra do Tigre Norte. Bom, e aí tem uma infinidade de projetos, né? E o interessante que eu acho, né, que não é só desafio. Os desafios são todas as disciplinas que o Linhares e o Luiz falaram aqui, né? Todas elas, né? Você tem desafio de SPCS, você tem desafio eletromecânico, você tem desafio civil, você tem os desafios, e é muito interessante essa concepção do projeto de subestações, né? É muito interessante, é muita coisa envolvida, né? Muitas vezes a gente olha para a subestação pronta assim e não sabe, né? O que tem envolvido naquilo ali, né? As instâncias elétricas, respeitar, porque tem uma norma para aquilo, em função da tensão, em função de tudo isso, tem toda uma normativa, né, em cima disso e que gera exatamente os desafios, né? E tudo isso que a gente falou, né, são instalações novas. Né? São instalações novas. Isso é ótimo, mas tem muita reforma. Né? Hoje tem no mercado, né, no setor elétrico, a questão de reforço e melhoria das instalações, por serem instalações muito antigas. Né? Muitas instalações hoje no Brasil estão aí com 40, 50 anos. Então, essas instalações estão precisando de reforços e melhorias. Substituição de equipamentos, né? Equipamentos de pátio, equipamentos de grande porte. A Intereste foi contemplada há uns 4 anos atrás, né? Com uma contratação aqui no Nordeste, para a substituição de em torno de 1.000 equipamentos de pátio em 40 subestações da Eletrobras, da Chesf na época. Né? Equipamentos de alta tensão. Equipamentos de alta tensão. A Siemens foi a vencedora desse pregão na Chesf e contratou a Intereste para desenvolver os projetos de substituição desses equipamentos. Então, a Intereste rodou 40 subestações, fazendo levantamento de campo, fazendo as adequações, né?
para fazer a substituição desses equipamentos. Isso classificado como reforço e melhoria. E tem muita coisa para acontecer, que está acontecendo em todo o Brasil, né, de reforço e melhoria. Então, é um espaço também assim de muitos negócios, né, além de novas instalações, tem né, esse segmento aí, né, que é bem promissor também. Muito bom, muito bom. Bom, então, como é estruturada a equipe da Interest? Pois é. Hoje, a Interest hoje possui cerca de 70 colaboradores. 70. Nós temos 4 diretorias. Diretoria administrativa e financeira, diretoria técnica, diretoria comercial e diretoria de novos negócios. E aí eu queria fazer um destaque especial para a diretoria técnica. A Patrícia, nossa diretora técnica, foi estagiária da Interest, está há 17 anos na empresa. Então, mais uma prova, galgou aí, foi projetista, né, liderou equipe, foi chefe de área, desenvolveu muita gente também, e hoje é nossa diretora técnica. Então, 4 diretorias, temos 4 gerências, 3 técnicas e uma comercial. Né? Dentro das gerências técnicas, nós temos liderança, em cada gerência temos 2 lideranças técnicas e a equipe técnica, então, né, liderada por essa turma. Então, está estruturada dessa forma. As 3 gerências, a gerência civil, a gerência eletromecânica e a gerência de SPCS, Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão. E sócios, são vocês 2 ou tem mais alguém? Pois é, como eu falei, a gente iniciou com 6 sócios, chegamos a ter, acho que até 7 sócios, não me lembro mais, mas depois fomos 4 durante um bom período, e a partir de 2016 somos 10 sócios. 10 sócios. Né? Tivemos até um número um pouco maior, reduziu, entrou mais gente, saiu mais gente, mas o núcleo básico está aí, somos 10 sócios. 10 sócios. Né? Interessante. E fundadores, eu e Linhares. Muito bom, muito bom. E eu imagino, né, que os outros sócios também, a maioria deles trabalham na Interest, e isso é estratégico também para o negócio, porque o cara tem a visão de dono, né? Sim. Muito bom, muito bom. Quais competências são mais difíceis de encontrar no mercado hoje? Todas. Todas elas, né, Linhares? Todas, né, Linhares? Tá difícil. É uma mão de obra muito especializada. O mercado hoje ele é carente dessa mão de obra. A Interest, como a gente falou no início, né, ela tem assim o DNA de troca de informação, de troca de conhecimento. E isso termina cativando as pessoas. Hoje, da Interest, todos os níveis de lideranças são de ex-estagiários da Interest. A diretora técnica, como o Luiz já falou, a diretora técnica foi estagiária. Os gerentes de cada disciplina, né, do civil, do eletromecânico e do elétrico. Só do eletromecânico. E do elétrico, né, são pessoas de casa. Né? O gerente civil, abaixo dele tem 2 lideranças técnicas. Os 3, né, o gerente e as 2 lideranças do projeto, da disciplina Projeto Civil, foram estagiários da Interest. No eletromecânico, o gerente, né, tem acho que uns 15 anos de Interest, não foi estagiário, mas já tem 15 anos de Interest, mas as 2 lideranças que ele tem foram estagiárias da Interest. As 2 delas tiveram trabalho no SNPTE. Né? O trabalho de uma delas foi o premiado, foi o trabalho que tirou o primeiro lugar. Né? E no projeto elétrico, no SPCS, também. Né? O gerente foi estagiário e as 2 lideranças também foram estagiárias. Ou seja, a Interest é uma empresa que forma profissional. E como é que vocês fazem esses treinamentos desses profissionais? Eu queria fazer só um adendo que tem uma outra gerência, que é a gerência de contratos. Ah, tá. Entendi. E a gerência comercial, né? Que também foi estagiária e hoje é engenheira que trabalha conosco também.
e assim, diretamente comigo na área comercial. Né? Então, assim, a Interest tem esse perfil. Né? Isso está no DNA da empresa, né? De formar profissional. Né? Naturalmente, as pessoas vão ficando, vão gostando e abraçam a causa. E essa né? formação é no dia a dia, né, Linhares, Luiz? É no dia a dia. O cara é trabalhando, né? É trabalhando. É trabalhando. Tem uma estruturação, né, de treinamento dentro de cada equipe, mas o desenvolvimento acaba ocorrendo no trabalho mesmo. Né? Claro. Vai, começa ajudando em algum projeto, né? E aí vai pegando confiança. Na verdade, a gente vai descobrindo os talentos. Né? Com certeza. Os talentos vão aparecendo, Aparece, naturalmente. Aparece vão aflorando, né? E o que vocês buscam nesses jovens, nesses talentos? O que vocês buscam que deseja trabalhar em projetos de subestações? O que um empresário de uma empresa de projeto brilha os olhos quando esse talento está... O que esse talento faz que brilha os olhos de vocês como destaque? Eu acho que a habilidade para projeto. Né? A gente já passaram muitos estagiários por nós, né? Mas às vezes você identifica, né, rapidamente que não tem habilidade, não que ele seja ruim. Né? E eu digo isso, eu participo muito dos processos seletivos, né? E digo sempre nos processos seletivos o seguinte, olha, é uma via de mão dupla. Né? A Interest, ao final do estágio, pode querer lhe contratar e você pode ou não querer ficar na Interest. Isso. Né? E isso a gente vai identificar, exatamente a gente aproveita o estágio para isso, para identificar se o profissional, se aquele jovem, né, tem esse talento e tem essa habilidade para a área de projeto, que pode não ter. Ele pode ter uma habilidade maior para a área acadêmica, ele pode ter uma habilidade maior para a área de estudos. No campo, né? No campo. Né? Não gosto de ficar no escritório. Meu negócio Cansei é campo. de dar esse feedback. Cansei de falar assim, cara, você não é ruim, não estou falando. Pois é. Mas aqui você não combina. Desiste. Eu, na minha opinião, eu estou ajudando o cara. Ele, às vezes ele fica revoltado, tá me dispensando. Mas eu falo, não, cara, você está sofrendo aqui. Vai para outra área. Vai tocar obra no campo, vai fazer, porque projeto você não vai funcionar. Ele pode até tomar aquilo como um incentivo e mudar e me provar lá na frente. Beleza, tudo bem, mas aparentemente... Então, quando acontece, né, de você identificar esse talento, perceber essa habilidade, né, perceber que a pessoa, o profissional iniciante, que ele está gostando da atividade, que ele está feliz ali, aí é o melhor dos mundos. É verdade. É verdade. Aí é verdade. Aí a gente acha as pérolas, né? As pérolas... desse jeito. E o papel da Interest nos próximos 10 anos? O que vocês acham? Qual que é a visão suas olhando aí os próximos 10 anos? Eu sei que a gente tem que fazer planejamento agora para os próximos 3 meses, né? A vida tá tão... A gente falou isso na hora do almoço, né? Tá tão dinâmico que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. Mas, uma pergunta, os próximos 10 anos, né? Começar de vocês. Você não tem uma pergunta mais fácil, não? Não, tem não. A começar de vocês. Pegar a bola de cristal. Como é que vai estar Linhares e Luiz daqui a 10 anos? Consequentemente, vai impactar também na Interest, né? Não pensamos nisso. Nem quero pensar nisso. Realmente é uma pergunta assim, muito difícil, né? Porque as coisas estão muito dinâmicas. Ainda agora mesmo no seminário, né, você percebe como as coisas estão evoluindo. Então, a gente falar daqui a 10 anos é muito difícil, Christian. Mas o que a gente imagina, né, assim, o que a gente pode projetar, né, é que a tecnologia, a IA, né, isso aí. vai modificar a forma de trabalhar, a forma de conduzir, né, as equipes, a formação das equipes. Então, assim, a expectativa é que tenham muitas mudanças. Né? Eu não sei nem como avaliar a dimensão e como a gente vai estar, né? Daqui a... Você falou 3 meses, eu vou até esticar um pouquinho mais, sei lá. Daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Um horizonte que não dá nem para... Não dá. Né? Hoje as coisas tomaram acontecem numa velocidade muito grande. Se na nossa época as coisas aconteciam, a gente achava que estava rápido,
agora num Muito estalar de dinâmico. dedos, Muito rápido. muito rápido, né? Muito Então, rápido. É um grande desafio para nós, né? Exatamente assimilar essa rapidez. É um dos grandes desafios que a gente tem para os próximos anos. É entender que é assim mesmo. Que a gente não tem o controle, né? Porque a gente, como engenheiro, que a gente mais quer ter o controle. É planejar, executar e comparar com o planejamento. Hoje em dia, a coisa está muito dinâmica. Você tem que rever o planejamento. Aquela história, planejamento estratégico tem que ser revisto de 5 em 5 anos. Não dá, não dá mais. Não dá mais. Não dá assim, mais. o que a gente imagina do mercado, né? Sem fazer e sem querer responder a pergunta dos próximos 10 anos, né? Mas o que é que a gente imagina do mercado, né? O mercado, o setor elétrico, ele está em crescimento, de uma forma geral, ele está em crescimento. Tá? A gente está vivendo um momento até bom, né? Apesar, né, do curtailment, né, desse corte de geração, de algumas coisas que estão acontecendo em função da própria geração distribuída, né? da geração distribuída e das renováveis de uma forma geral, né? Certo. Mas o que a gente vê é um crescimento, uma necessidade de crescimento da rede básica, né? A rede básica de linhas de transmissão e, como eu falei, quando é necessário uma linha, nas pontas tem 2 subestações. Né? Então, a gente entende que essa necessidade ela é crescente. Né? A economia melhora um pouco, isso toma um certo volume. Certo. Né? Além da questão das subestações de rede básica, que é o nosso negócio, né? Tem as subestações das usinas térmicas, usinas hidroelétricas, usinas, principalmente, né, as usinas eólicas e fotovoltaicas, né, que tem um boom aí no mercado também, que apesar de estar ocorrendo agora corte de geração, mas tem um futuro muito promissor para isso. Certo. Né? Em função de quê? Em função de um consumidor que vem forte no mundo e no Brasil, que são os data centers. Né? Então, é uma carga muito grande, né? Necessita de uma carga muito grande, um consumo de energia muito grande, e isso está fomentando o mercado. Entendi. Né? A Intereste mesmo já fez subestações para data center da Microsoft, subestações de grande porte. Estamos agora recém-contratados de uma outra subestação em 230 kV para outro data center no Ceará. Então, a gente está acreditando muito que o mercado, nesses próximos anos, vai continuar crescendo e essa área de data center, de renováveis, né, de rede básica, além da questão do reforço e melhoria, como a gente falou. Né? Então, assim, em termos de mercado, o que a gente imagina, né, que vai continuar crescendo e que, eu não vou dizer nesses 10 anos, mas nesses próximos, talvez, 3, 5 anos, seja esse o carro-chefe. O carro-chefe. Tá. E qual foi o projeto mais marcante da história de vocês? Mais marcante. Rapaz, além desses da Intereste, né? Além desses da Intereste, que Linhares já citou aí alguns, né? Assim, eu como profissional, quando eu atuava na área técnica, né? Muito fortemente, né? Eu acho que foi o projeto da subestação de São Luís II, que foi desenvolvido na TEMAG. Eu coordenava a área de sistemas de proteção, controle e supervisão, era o chefe do departamento, que foi o primeiro projeto na tensão de 500 kV desenvolvido fora do eixo Centro-Sul. Entendi. Sudeste. Primeiro projeto 500 kV desenvolvido no Nordeste. Aqui no Nordeste. A empresa ficava aqui em Recife. Né? Então, foi o primeiro... Eu acho que esse foi um desafio enorme para a época. Né? Inesquecível. Imagino. E se pudessem dar um conselho lá? Se vocês pudessem dar um conselho para os engenheiros que estão iniciando hoje, qual seria o conselho do Linhares? Qual seria o conselho do Luiz? Que conselho vocês dariam? Persevere. Perseverança. Você já citou aí. Permaneçam continuamente se atualizando, estudando. Né? Eu acho que é fundamental. E mais ainda hoje, né? Com a velocidade que as coisas acontecem, eu acho que é esse o conselho que eu dou. Não desistam
diante da primeira dificuldade, você disse isso. Nem da Isso aí. 18ª. Nem da 18ª. As dificuldades vão aparecer, né? Ótimo, Luiz. Muito obrigado. Eu acho que o Luiz já falou tudo. Isso né? aí. Porque, realmente, assim, importante a questão da persistência, né? Não desistir, né, com os obstáculos vão existir sempre, né? Desde o início da vida profissional até quando chegar nessa faixa etária. Né? Tem que matar o leão todo dia. Todo dia. O leão tem que morrer todo dia. Então, assim, o que eu deixo também sejam persistentes, né? Sejam estudiosos, né? Tem que estudar, né? Tem que estar se desafiando. É isso. E não desistir porque algo não deu certo. Faz parte do aprendizado. E como homens de mercado, homens de sucesso no mercado, homens que estão na área aí há muito tempo, eu não tenho que deixar de perguntar uma coisa, o equilíbrio, né? Como é que vocês fazem esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional? Como é que é isso na vida de vocês? Dá um aconselhamento para a gente aí. Já foi muito mais difícil. Família. Já foi muito mais difícil. É assim, né? Eu vou dizer assim, sabe, Cristian? Tem uma fase na minha vida, principalmente há 35 anos atrás, né? Eu não vou dizer que era 100% trabalho. Mas era quase. Mas bem mas pertinho. era próximo disso, né? Graças a Deus, a gente hoje tem uma família estruturada, né? Permanecemos com as mesmas esposas. Graças a né? Deus. Com os filhos criados, com netos, né? Mas hoje a gente até pode dizer que tem equilíbrio, né? Que é equilibrado, né? O lado espiritual, né? O lado profissional do trabalho, né? O lado com a família. As corridas. Pronto, é isso que eu ia colocar. O cuidado com você, né? Com a sua máquina, né? Isso aí. De procurar viver bem enquanto viver, né? E aí é nessa linha de seu cuidado que isso melhora tudo. Na hora que você começa a se preocupar um pouco com você. Né? Ano 2000, né, eu parei de fumar. Né? Perdi um irmão por conta de câncer de pulmão. E vi aquele processo e naquele momento resolvi parar de fumar. Me conscientizei que deveria parar. E ao parar de fumar, eu comecei a ganhar peso, né? Rapaz, preciso fazer alguma coisa. E comecei a fazer caminhadas, né? E já tem aí uns 20 e poucos anos que eu me classifico hoje como corredor. Né? Então, participo de corridas, de muitas corridas, já fiz maratona, duas maratonas, dezenas de meia maratonas e centenas de corridas de 10 quilômetros. Né? Então, assim, hoje a gente consegue equilibrar. Eu diria que o Luiz também é parecido com essa questão do equilíbrio, né? Da atividade física. Né? Eu era muito sedentário. Então, essas coisas, a atividade física, o espiritual, família e trabalho, né, precisam estar juntas e equilibradas. Hoje eu posso até dizer que estou nesse equilíbrio. Perfeito. É a mesma coisa. Só que não sou corredor, sou caminhante. Caminhante. E cuida, né? É muito bom cuidar. A gente tem que cuidar, né? E qual que é o legado que vocês gostariam de deixar para o setor elétrico? Qual é o legado que vocês queriam deixar para o setor elétrico? Porque nós caminhamos para um legado, né? Ou a gente deixa coisas boas, ou a gente deixa eu acho nada. que um legado, né? A gente penso sobre isso, um legado. Na verdade, o legado você vai deixando ao longo da caminhada, né? Ao longo da caminhada. E, assim, a nossa caminhada é muito parecida, né? Muitos anos juntos. E, assim, acho que de respeito às pessoas, né? De Retidão nos negócios, né, Luiz? retidão nos negócios, que a gente já citou. Né? Poder colocar a cabeça no travesseiro, parece uma coisa antiquada isso, né? Poder botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? com a consciência tranquila. Né? Então, acho que o legado é isso, é a nossa forma de conduzir os negócios e tratar as pessoas. Muito bom. Né? Eu acho que respeito as pessoas. Acho que é isso.
Perfeito, perfeito, perfeito. E onde o pessoal pode encontrar informações a respeito da Interest? Aí eu vou deixar por conta do comercial. Pode ser nas redes sociais, né? No LinkedIn, no site da Interest. Isso. www.interest, com temudo, né? .com.br. Instagram, O LinkedIn tá Instagram, atuante, né? O isso, Instagram né? também. Esses últimos dias, né? LinkedIn e Instagram tá bombando, né? Por conta dos artigos que foram premiados e apresentados durante o SNPTE. Então pode procurar, que tem muita informação sobre a Interest, sobre o negócio, né? E assim, o que a Interest faz, né? No site e nas redes sociais, eu acho que estão bem atualizadas aí para que as pessoas possam conhecer mais a Interest. Muito bom, muito bom. E antes de eu pedir para eles deixarem a mensagem final, né, aquela mensagem derradeira, né? Se você tem alguma pergunta que você queira fazer para o Linhares e para o Luiz, você pode deixar escrita a pergunta aqui no canal, que eu repasso a pergunta para eles e eles prontamente vão poder responder. Então, porque a gente fica assistindo, não tem oportunidade. Aqui não é uma plateia que dá para levantar o braço e pedir. Muitas coisas você assistindo, você vai ter curiosidade de perguntar. Manda a pergunta que eu passo para eles e a gente responde tranquilamente. Mensagem final para os engenheiros e futuros empreendedores. Quero ouvir uma de cada um, essa mensagem final, e incentivando. Lembrando, do outro lado, tem estudantes, tem engenheiros recém-formados, mas tem uns caducando também, né? Então aí, assistir curioso, né? Curioso, né? Então por aí. Mas a ideia nossa é realmente esse incentivo, é mostrar para esse profissional como a gente contou dos... o pessoal vê as cachaças que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente leva. Vocês contaram os tomos também aqui, né? Contou os tomos, né? Mas a gente tem que mostrar que, apesar disso, que essa turma fica metendo o pau na engenharia, nossa profissão é fundamental para o Brasil. É fundamental. A engenharia é fundamental. É uma questão de ordem social. Essa história de falar que pessoas não querem fazer engenharia, não querem se desenvolver na engenharia, é um terror que outras áreas não estão entendendo. E nós fazemos isso aí, a diferença, né? Seja qualquer área da engenharia. Hoje nós estamos falando de subestações, estamos falando área específica, né? Mensagem final para os engenheiros e futuros empreendedores. O que dizer, né? Que responsabilidade, né, Liane? Pois é. A área de engenharia, ela tem muitas oportunidades, né? O que a gente pode falar é do setor elétrico, daquilo que a gente faz. É desafiador, né? Precisa se dedicar? Precisa. Né? Então, assim, sejam firmes no que vocês querem, né? Principalmente jovens. Né? Sejam firmes no que vocês querem. Invistam na carreira de vocês. Procurem um bom lugar para trabalhar e ser feliz. Que o importante na vida é ser feliz. Muito bom. Eu diria o seguinte, para os empreendedores, futuros empreendedores, a vida de empreendedor na engenharia não é vida de Instagram. Entenderam? Não é vida de Instagram. Tem dificuldades, tem luta, mas tem vitória. Então, persistam. Persistam. É isso. Muito bom. A vida é feita de lutas, de caminhada, né? O caminho só se conhece na caminhada. Pois é, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, a disponibilidade de tempo, de compartilhar a experiência, compartilhar todo o conhecimento. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumento de Deus, porque eu creio plenamente, como um bom reformado, que a nossa profissão ela é exercida para a honra e glória de Deus, né? Então, o que vocês fazem como empresários, e aí ponham a cabeça tranquila no travesseiro, é sustentar 70 famílias, não é isso que vocês falaram aqui? E isso é uma responsabilidade, mas também um privilégio. É um privilégio vocês saberem que com as decisões e com as tomadas de decisões que vocês vão fazer, vocês estão sustentando famílias, vocês estão fazendo a parte de vocês. Estão tendo lucro merecido e não vamos ser hipócritas com isso,
mas que Deus continue abençoando vocês e usando vocês nessa empreitada. E dando muito mais saúde ainda, né? A gente estava falando da idade que estão chegando, mas estão saudáveis, lúcidos, dispostos, inteligentes. Isso é muito importante, né? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Cristian. Obrigado pelas palavras. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus Obrigado. abençoe. E, pessoal, fechamos hoje esse episódio. No próximo, então não deixe de inscrever-se no canal, curtir, ativar o sininho, compartilhar essa reportagem, essa entrevista, esse podcast com outras pessoas, para incentivar você a seguir firme no caminho da engenharia. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.